Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Terça-feira é dia do nosso movimento Elo aqui com nada mais, nada menos do que Douglas Martins. Toda terça-feira, diretamente, normalmente de Curitiba, né? Então, está aqui junto com a gente. Alô, Douglas, bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, meu amigo, tudo em paz por aí? Tudo em paz, graças a Deus. Então vamos lá. Ô Douglas, hoje, bora. Relacionamento entre pessoas, olha aí. É isso aí, eu já estava fazendo uma introdução, tipo subliminar, né? Sim. Introdução subliminar. Como é exatamente bom, hein, Douglas, como é bom você conseguir um casamento, né? E outras áreas também, né? Eu vou te contar, bom casamento, comentando isso aqui com o Luiz, rapaz, nós estamos vivendo uma época em que as coisas não estão literalmente fáceis assim, né? Vamos pensar, a gente está vivendo um tempo em que esse tipo de entendimento, né? Particularmente do casamento, mas esse é um assunto para outra hora. Vamos tentar ver se a gente encaixa ele aí na nossa conversa do mundo empresarial, porque muitas coisas da vida familiar fazem parte da dinâmica do mundo empresarial. A gente também leva muitos aprendizados das nossas relações em casa para o mundo do trabalho, né? A gente falou isso aqui, acho que semana passada ou retrasada. É utopia achar que você vai conseguir separar vida de trabalho, vida empresarial, né? Rotina de trabalho de vida pessoal. Isso é uma utopia. No passado, talvez por conta do nosso modelo mental um pouco mais seletivo e talvez até opressor, a gente dizia, deixa isso para fora da empresa, né? Mas cada vez mais isso é mais difícil e cada vez mais nós somos exigidos a conseguir conviver integrando uma vida inteira, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, essas relações interpessoais e como elas podem ser afetadas e transformadas na medida que nós aprendemos a viver com os diferentes. Hoje a nossa ênfase vai estar um pouco nessa coisa de pessoas diferentes convivendo e como que eu consigo conviver nesse ambiente de tal maneira que eu não tente passar o outro para trás para tirar um proveito em causa própria, né? E eu possa então construir uma solução de coletividade a partir de relacionamento entre pessoas. E o texto que eu separei para hoje, para nossa conversa, é o texto de Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 28. Mas esse texto, Douglas, rapidinho, antes de você começar, claro. E deixa eu só avisar aqui aos nossos ouvintes, como você sabe, toda semana tá chegando muita gente aqui na nossa programação, né? Então passamos dos 50 mil downloads, estamos sonhando já com os 100 mil downloads, né? Então assim, então para você que tá chegando, né? E quiser participar desse momento aqui, desse bate-papo com o Douglas, você vai ouvir, né? Como ele falou, relacionamento entre pessoas. O Douglas é um CEO, né? E tá aqui com a gente toda terça-feira, conversando, né? Um bate-papo direcionado aí para as pessoas que querem empreender, para os empreendedores, para os empresários, para os grandes empresários, enfim. O Douglas é um conselheiro de empresas nacionais e empresas também internacionais. Então, assim, reserva esse espaço na agenda dele para estar conosco toda terça-feira aqui. E se você quiser participar, 11-9-30-03-03-16, de repente você tem alguma dúvida, né? Sobre o tema, sobre o que ele está falando, ou alguma outra dúvida também, né? No tocante à expertise dele, então você pode mandar aqui pra gente no 11-9-30-03-03-16. Esse é o nosso WhatsApp para você também participar do programa. E aí depois, né? Daqui a pouquinho, quando ele fizer a introdução, a hora que tiver o espacinho aqui, a gente já vai começar também a mandar para ele as perguntas, ele já responde aqui com a gente ao vivo.
Tá bom? Douglas, muito bom, Elber. Bem lembrado, né? O nosso público precisa estar antenado. Às vezes a gente se prepara para vir aqui semanalmente com conteúdo para provocar o debate, né? Exatamente. Nosso principal desafio aqui é que as pessoas, ao ouvirem esses conteúdos, façam para si mesmas e para outros que estão próximos a provocação de como nós podemos mudar e talvez aplicar e utilizar esse tipo de conteúdo no nosso dia a dia. Nós temos essa jornada aqui toda semana para conversar sobre temáticas do mundo do trabalho, seja você sentado na cadeira de um empresário, seja você sentado na cadeira de um intraempreendedor, como executivo, como funcionário de uma empresa, como líder de uma organização, né? A gente sabe que esses princípios de liderança que nós utilizamos no mundo do trabalho, eles servem também para nós que lideramos nas nossas igrejas, no ministério que nós lideramos. Então você também pode se aproveitar desse conteúdo e usar esses debates, essa ferramenta, como ferramenta para o desenvolvimento do seu ministério através desses ensinos de liderança. Então, vem com a gente, não fica de fora, é sempre um privilégio poder compartilhar um pouco desse conteúdo que vai sempre. E esse também é outro tema legal, né, Welber? Porque a gente quer provar não é bem a palavra, mas a gente quer incentivar os líderes a entenderem que a Bíblia contém respostas para todos os anseios da nossa vida, inclusive para os anseios da vida profissional ou da vida da liderança. Então, baseado nisso, toda semana nós trazemos aqui um ensino com base em um princípio e um texto da palavra de Deus, que é o que vai acontecer hoje. Nós vamos falar sobre relacionamento entre pessoas e vamos usar um princípio bíblico baseado no texto de Mateus capítulo 20, do 20 ao 28, que é o texto base para a nossa conversa de hoje. Toda semana, se é a primeira vez que você está aqui, a gente vai trazer um texto novo e um tema novo. E aí você pode ouvir e preparar a sua pergunta e mandar lá pro WhatsApp. Como é que é, Welber, o WhatsApp? 11-9-3003-0316. Ótimo. Então você manda aí a sua pergunta pro WhatsApp 11-9-3003-0316. Muito bem. Então bora lá agora pro nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos então conversar sobre relacionamento entre pessoas e vamos conversar com esse tema baseado no texto de Mateus, capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Jesus está ali com os seus discípulos, né? Se você pegar o texto desde o começo, lá no versículo 1 de Mateus 20, ele diz assim, Jesus está dizendo, né? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E ele vai propor e conversar com aquelas pessoas por meio de uma parábola, a forma mais comum que Jesus usava para ensinar aos seus discípulos e aos seus seguidores. Jesus sempre trazia uma história baseada em fatos daquilo que era do cotidiano deles. Pesquisadores e teólogos que estudam a história de Jesus compartilharam, né, escreveram que das mais de centenas de histórias que Jesus conta, a grande maioria delas, quase a sua totalidade, são contadas ou são parábolas, são histórias que narram episódios da vida do trabalho, da vida cotidiana das pessoas no contexto do trabalho. Então, veja como esse tema era importante naquela época e também particularmente importante para Jesus. E eu creio que a importância disso tem a ver com o fato de que o contexto do judeu, ele sempre trabalhou com uma verdade absoluta, ou seja, não há separação entre secular e sagrado, ou aquilo que nós costumamos ouvir ser chamado de secular. Muitas vezes nós ouvimos dizer que trabalho é uma coisa longe de Deus. E isso é uma mentira tremenda, não tem base bíblica nenhuma. E você precisa estar atento para esse tipo de coisa.
esse conceito de secular e sagrado, ele surge de forma mais intensa e mais forte nos últimos 1.500 anos, e a Reforma Protestante vem trazer novamente luz a essa questão para nos evidenciar, para nos mostrar que de fato não há essa separação quando somos chamados a termos a nossa fé transformada por uma fé genuína em Jesus Cristo, quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador, quando entendemos que a palavra de Deus é a revelação única, verdadeira, totalmente verdadeira, infalível de Deus, nós podemos então voltar para a palavra e olhar e entender o fato de que, de fato, não há separação, não há secular e sagrado. E o judeu, ele entendia isso muito bem. Ele praticava algo na sua vida naquela época que a gente reconhece no Antigo Testamento como uma palavra, né, um verbo, e em alguns momentos ele tem as suas aplicações diversas, mas a expressão avodá, que tem a ver com essa ideia, né, de que não há separação, ou seja, a palavra ela representa tanto adoração cerimonial quanto serviço por meio de trabalho, e a gente vai encontrar essa palavra sendo aplicada diversas vezes, mais de 750 vezes no Antigo Testamento, tratando da ideia clara e totalmente compreensível de que nós adoramos enquanto trabalhamos e trabalhamos enquanto adoramos, e essa foi a ideia de Deus desde sempre. Quando Deus coloca o homem no jardim, ele diz: olha, cuida disso aí, bota nome nas coisas, colhe, planta, aproveita desse lugar, trata todas as coisas, né? Faz progredir isso que eu estou colocando aqui na tua mão. Nós estamos vendo um mandato de Deus para que o homem trabalhe e adore simultaneamente. O próprio exemplo de Deus com o homem no final do dia, tinha aquele bate-papo ali entre Deus e o homem, né? O homem tinha ido trabalhar junto com a mulher, feito suas coisas, ao longo do dia estavam ali, no final do dia tinha aquela conversa lá, que a gente vai encontrar lá no início de Gênesis. Então todas essas coisas evidenciam que essa separação, essa dicotomia não traz benefício nenhum e, ao contrário, é antibíblica. De modo que nós precisamos trazer de volta para o nosso dia a dia um entendimento claro de que as nossas relações, tanto com Deus quanto com o próximo, compõem um momento de adoração. E aí, Jesus vai então propor uma parábola e contar isso. Olha, o reino dos céus é como um proprietário que saiu pela manhã para contratar trabalhadores. E ele vai continuar contando essa história, né? Vai chamar um para trabalhar de manhã, um na hora do almoço, um à tarde, e depois, no final dessa jornada, ele vai remunerar aqueles trabalhadores. E aí você provavelmente já conhece essa parábola, e ele termina ali no versículo 16 dizendo: ó, assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. E ele continua então a caminhada, estava andando para Jerusalém, subindo para Jerusalém, e ele então começa a falar novamente, agora já com os seus discípulos mais próximos, os seus seguidores mais próximos. E ele começa ali então no versículo 20 assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara, afirma, confirma que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eu posso imaginar essa cena, porque, não sei vocês, mas eu tive uma mãe muito ativa, super presente, que protegia os filhos com todas as suas forças, né? Eu posso imaginar uma mãe com essa característica, que zela demais, excessivamente pelos seus filhos,
vendo o movimento, olhando para Jesus, pensando, bom, esse cara provavelmente será o próximo sacerdote, sumo sacerdote, o próximo governador, ele vai ter uma função estratégica aqui em Jerusalém. Eu vou aproveitar, né, que a gente está caminhando há tanto tempo junto aqui, já nos conhecemos, eu vou fazer um pedido, né? E aí ela se aproxima de Jesus e faz, né, o famoso, tão conhecido pedido, quase que aquele pedido de privilegiar os seus filhos em detrimento de outros. Ela quer que um sente à direita, outro sente à esquerda. Ou seja, o braço direito e o braço esquerdo de Jesus, né? Jesus olha para aquela cena e ele deve ter, naturalmente, antes de falar, né, o que está relatado aqui no texto, ele deve ter pensado, bom, ela não sabe muito bem o que está pedindo, mas vamos lá, vamos explicar para ela. E aí Jesus responde, versículo 22, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus estava apontando para a cruz, mas eles não conseguiam enxergar isso. Por quê? Porque na mente daquela família existia uma regra ou talvez uma expectativa de que eu precisasse levar vantagem sobre outros para que eu pudesse ter uma posição de destaque perante os demais. E muitas vezes não é diferente nas nossas organizações. Nós muitas vezes estamos lidando com líderes que estão mais preocupados em qual é a posição de destaque que eles estarão, aonde estarão sentados, em que parte da mesa, em que mesa da sala, em que cadeira, em que sala, em que título, em que cartaz estará na frente da sua sala para afirmar qual é o poder e qual é a autoridade que ele tem em detrimento ou em relação aos outros. Então Jesus volta para eles e diz, olha, certamente vocês vão beber do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Jesus tenta mostrar para eles uma visão espiritual, está apontando para a cruz. Eles insistem, não, nós somos capazes. Então Jesus fala, olha, é verdade, vocês também vão morrer, mas isso não dá a vocês absolutamente nenhum direito a respeito de serem escolhidos ou não para estar à direita, à esquerda, à frente ou em qualquer lugar. Essa definição tem a ver com os planos do Pai. Jesus se submete e mais uma vez dá uma lição, ensinando para aqueles componentes ali daquela equipe de discípulos, né? Para aquela equipe tão próxima que tinha caminhado com ele tanto tempo, já estava andando ali há alguns meses com ele, há vários meses, mais de ano, andando ao lado de Jesus, que eles não tinham entendido ainda completamente o propósito daquela agenda ministerial de Jesus e dos seus discípulos. Ficou claro nessa conversa que eles estavam focados em A e Jesus estava focado em B. Mas Jesus então traz uma conversa de alinhamento novamente. Olha, de fato vocês vão passar pela experiência da morte, mas quanto a escolher aonde um vai sentar ou outro vai sentar, essa questão não tem a ver com a decisão minha, mas tem a ver com a decisão de quem nesse momento, hierarquicamente, se a gente pudesse fazer uma espécie de analogia, né? Hierarquicamente está no comando dessa operação. Então não é uma questão de se eu gosto desse ou daquele, se eu tenho mais afinidade com esse ou com aquele, mas é uma questão de ordem, é uma questão de quem tem a autoridade para tomar essa decisão ou aquela. Por hora, muda aí, por favor, o pensamento de vocês e vamos olhar para frente e pensar nos desafios que nós temos na nossa caminhada andando juntos. Jesus continua no versículo 24 dizendo, quando os outros 10
ouviram, né? Mateus relata essa parte da história, quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Não era para menos. Ou seja, você é parte de uma equipe, você se empenha para estar ali junto naquele time e de repente você percebe que no meio daquele time há ali um grupo de pessoas que está tentando levar vantagem sobre as outras. É natural que isso gere indignação, porque aqueles que tomaram essa iniciativa não tiveram em conta que os seus colegas, seus pares, estavam ali trabalhando também, engajados na mesma causa, poderiam também ter o mesmo tipo de pensamento ou interesse, ou quem sabe estivessem esperando que não houvesse esse privilégio para A ou para B, mas que todos fossem tratados com certa equidade. De modo que eles ficam indignados e Jesus toma novamente a palavra. O líder, na hora de uma situação de crise que desestabiliza o relacionamento entre as pessoas, ele precisa tomar posse novamente da palavra, tomar o comando novamente e chamar então a responsabilidade para si, como forma de reequilibrar o grupo e orientar o grupo a enxergar de fato para onde a gente está indo, para tirar a confusão do meio da base e criar um alinhamento para que a gente possa voltar a caminhar na direção correta. Então Jesus chamou eles e disse, versículo 25, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus estava falando de algo que era comum no dia a dia deles. Eles já eram oprimidos pelos sacerdotes, eles já eram oprimidos pelo governo romano, eles já eram oprimidos pelos cobradores de impostos, eles eram oprimidos de todos os lados. E Jesus está dizendo, olha, aqueles que governam as nações, dominam as nações. As pessoas importantes, elas exercem esse tipo de domínio. E aí o 26 vem como um balde de água fria, ou talvez como um balde de realidade e cosmovisão do reino, da eternidade. E Jesus fala, mas será assim? Não será assim entre vocês. Versículo 26. Pelo contrário, quem quiser se tornar alguém importante entre vocês, seja aquele que serve, deverá ser servo. Jesus está mudando o paradigma. Lá no mundo, os governadores, os importantes, eles dominam sobre os povos, sobre as nações, sobre as pessoas. Lá, naquele ambiente, é assim. Aqui entre vocês, não. Você quer ser importante? Observa que Jesus usa a mesma palavra. Você quer ser importante? Então, você deve ser servo. E ele completa dizendo, e quem quiser ser o primeiro, deve se tornar, viver como um escravo. E aí, faz todo o sentido essa conversa para eles, porque pouco tempo antes no episódio, nos episódios constantes do dia a dia deles, na convivência diária desse grupo, eles tinham a oportunidade de se encontrar por diversas vezes em casas onde existia aquela figura do escravo da porta, aquele que ficava com a bacia, com a toalha e que ao receber as pessoas em casa lavava os pés das pessoas, e que nós vamos ver depois na história que antecede a crucificação, Jesus lavando os pés dos discípulos. Então Jesus fala, olha, se você quiser ser importante, então você precisa ser aquele que serve. Agora, se você quiser ser o primeiro, então você tem que ser que nem aquele escravo, o menor de todos, aquele que lava os pés,
aquele que está com a toalha, aquele que carrega suas coisas. Você precisa se tornar como alguém que não tem autoridade nenhuma, que serve o próximo, que ama o outro, que dá tudo pelo outro. E ele vai completar essa frase no versículo 28, confirmando toda a essência desse discurso de relação entre pessoas, dizendo: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus termina essa prosa, essa conversa, dando 3 ensinamentos fundamentais aqui. O primeiro: quem quiser ser importante deve ser como um servo. Quem quiser ser o primeiro deve ser como um escravo. E se você acha que é muita coisa, o Filho de Deus se tornou servo e escravo para dar a sua vida por amor e resgate de muitos. De modo que quando nós nos deparamos com essa realidade e escolhemos essa posição, conseguimos então estabelecer relacionamentos com pessoas de forma mais profunda, porque não estamos mais naquela competição de como nós iremos suplantar o outro, ser melhor do que o outro, estar em primeiro lugar em detrimento do outro. É interessante que no jardim de infância, e durante todo o período até o ensino fundamental, não é incomum nós vermos as mães exigindo das escolas, dos professores, naquelas atividades complementares, que os seus filhos sejam tratados de forma diferenciada, né? Quer que senta na frente, quer que seja o ator principal do teatro, quer que lute primeiro. Tem sempre essa dinâmica, né? As mães continuam sendo protetoras. Esse instinto não mudou. Elas fazem isso sem se preocuparem, talvez, com o que isso vai causar no grupo, porque naturalmente ela está colocando aquele instinto materno de proteção dos seus filhos em primeiro lugar, em detrimento do que pode estar acontecendo ao seu redor. Na vida empresarial, muitas vezes nós, os líderes, é que fazemos esse papel de mãe e colocamos tudo a perder quando nós nos posicionamos querendo estar na frente do outro, passar à frente do outro e, em última instância, até subir nas costas do outro, empurrando ele para baixo para que a gente dê um salto para cima. Escolhemos pessoas para privilegiar que não raramente não são nem as que mereciam receber aqueles benefícios concedidos. Em geral, as consequências são péssimas, porque geramos um clima de insatisfação na nossa equipe, baixo desenvolvimento das pessoas, e o mais destruidor de todos é o clima de acomodação que se instala na empresa, porque só aqueles conhecidos como puxa-saco, ou parentes, ou amigos do rei, são reconhecidos e valorizados. A consequência disso é que criamos um ambiente de baixa produtividade, de rixa entre as pessoas, de distração com o que é importante, e nunca mesmo conseguimos desenvolver uma equipe forte, um time forte, capaz de nos ajudar a levar os nossos negócios até o seu potencial máximo. Então, nós muitas vezes estamos concorrendo para que as nossas equipes se tornem tão competitivas uns contra os outros que não damos conta de desenvolvê-los para serem uma equipe super competitiva, uns a favor dos outros, e como time alcançarmos um resultado. Então,
eu vou concluindo essa etapa, trazendo aqui, talvez aí 2 cenários que são muito comuns nas empresas. Quando a gente olha para as equipes comerciais, não é incomum que nós tenhamos campanhas de performance que querem desenvolver na organização um espírito competitivo. Qual é o zelo e o cuidado que nós temos que ter? De não permitir que essa brincadeira, esse desafio, essa meta que torna o time competitivo, faça com que haja um processo de destruição dentro da própria equipe. Eu devo conquistar mais, mas isso não pode ser a razão para eu destruir o meu amigo, o meu colega, aquele que está ali próximo no meu time. Nós precisamos criar um ambiente em que eu compita comigo mesmo, que eu supere as minhas metas, que eu supere as minhas limitações e os meus desafios. Talvez eu olhe para o meu colega do lado com o intuito de aprender com ele. Como ele está indo melhor do que eu, talvez eu possa aprender com ele alguma coisa. Quando nós estamos num ambiente favorável, isso permite que a gente consiga alcançar esse tipo de resultado onde nós vamos ver um que é melhor do que o outro, ensinando ao outro aquilo que sabe. Um que tem um desempenho pior do que o outro, pedindo ajuda para o amigo para aprender como se desempenha melhor. Do outro lado, fechando aqui então essa nossa introdução, do outro lado nós temos aqueles que não são comerciais, né? Fábrica, chão de fábrica, escritório, contabilidade, financeiro, qualidade, todas essas outras áreas que não são áreas de negócio. E essas áreas, ao contrário, elas têm uma tendência a terem uma conformidade maior, a trabalharem melhor juntas. Mas existe um outro aspecto nesse ambiente, que é o aspecto da falta de competitividade. Ou seja, nós entramos num modo padronizado de operação que nunca acontece uma inovação, nunca surge uma melhoria, nunca tem uma novidade, nunca tem um processo novo, e a empresa fica naquele marasmo a vida toda, de modo que ela não progride. Nós precisamos cuidar com muita seriedade de como vamos permitir, ajudar, impulsionar, incentivar a que, tanto no ambiente comercial, haja uma competição sadia, uma competitividade proativa, mas que gere integração no time, assim como vamos precisar gerar nos times de back-office toda uma dinâmica de inovação, criatividade, renovação, para que a gente não entre no marasmo. E assim a gente consiga ter um bom equilíbrio com os nossos times através de relações entre pessoas saudáveis que querem o bem comum uns dos outros e da organização. É isso aí, Welber. Vamos então, ouvir aí o que temos de desafios para hoje. Muito bem, são 10h49 em Brasília. Estamos com o nosso movimento Elo Empreendedorismo conectado aqui com Dongley Martins. Hoje ele falando sobre relacionamento entre pessoas. Dongley, a primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: como identificar se na minha empresa, existem mais protecionismo ou as pessoas de fato são iguais? São tratadas. Muito bom, essa é uma realidade assim relativamente comum. É muito difícil você não ter afeição por alguém e as afeições serem diferentes de uma pessoa para outra. Isso até aí não tem nada demais, né? Eu posso me identificar mais com um do que me identifico com o outro. Até aí eu acho que nós estamos dentro daquilo que eu considero normal das relações pessoais. O que acaba acontecendo é que, por causa dessas afeições, nós acabamos investindo mais tempo como líderes na vida das pessoas com quem nos afeiçoamos mais. É nesse momento que começa o problema ou o risco se eleva. Porque pode ser
que a pessoa com quem você mais se afeiçoa seja aquela pessoa que é exatamente parecida com você. E é tão mais fácil se afeiçoar com alguém que é parecido comigo do que com alguém que é diferente de mim. Os diferentes geram áreas de atrito. Os diferentes geram questionamentos. Os diferentes geram algumas zonas de choque. E por conta disso, não é incomum que a gente acabe deixando que isso tome conta da nossa realidade e, por causa disso, a gente perca o senso crítico e, consequência disso, acabe privilegiando alguém. É importante que nós tenhamos um ambiente de confiança na empresa para que algumas pessoas possam nos alertar sobre isso, né? Aquele time que está trabalhando junto possa dizer, olha, por alguma razão, cara, você está protegendo fulano, você está dando mais espaço para Beltrano. Vamos trazer isso aqui de volta para o equilíbrio. Beltrano nem tem todas as competências e capacidades para estar fazendo isso que você está delegando para ele. Então, nós precisamos ter um ambiente de confiança, se é no nível da liderança, entre os seus diretores, se é no nível intermediário, entre os seus gerentes, se é lá no chão de fábrica, entre os colegas de trabalho. Nós precisamos criar um ambiente de confiança tal que alguém possa nos exortar sobre isso. O problema é que muitas vezes nós somos exortados e não queremos ouvir. E aí nós entramos naquele modus, ou naquele modo automático do manda quem pode, obedece quem tem juízo, do eu sou o dono, ou do eu sou o chefe, ou do eu tenho o poder, ou você me obedece, ou então você está fora. E aí, quando nós entramos nesse modo, nesse status, nós perdemos completamente a nossa capacidade, o senso crítico de analisar as circunstâncias e entender se de fato nós estamos construindo um ambiente favorável para as relações pessoais. E aí, se não há espaço para exortação, porque aquela pessoa se considera toda poderosa, vai ser mais desafiador fazer isso dentro da organização. Seria muito oportuno que aquele líder que tem esse tipo de comportamento pudesse ser exortado por alguém mesmo que de fora, pudesse ser orientado por alguém mesmo que de fora. Se ele reconhece que ele tem esse tipo de hábito e cria esse tipo de problema na sua equipe, talvez ele pudesse buscar ajuda fora da organização, com outros conselheiros, com outros mentores, quem sabe um coach, que pudesse trabalhar esse lado da sua vida. E com isso, voltar ao processo de forma segura, dando ao time a segurança e a indicação de que nessa organização nós não temos o hábito de privilegiar uma pessoa por causa da sua proximidade, ou por qualquer que seja a razão que não seja a performance, o resultado, o alinhamento cultural com a empresa, para que ela possa então ter a oportunidade de ocupar aquele lugar. E aí, voltando para o texto, nós precisamos aprender com Jesus. Mesmo aqueles dois sendo dois grandes amigos, muito próximos, mesmo a mãe tendo ido lá fazer, o seu pedido, Jesus, com muita tranquilidade e sabedoria, ensina para eles uma lição importante e aponta para o lugar aonde essa decisão pode ser tomada e traz a mente deles, para a memória deles, para o entendimento deles, aquelas 3 sugestões de Jesus quando alguém quer ter uma posição de destaque, seja servo, ou seja, o escravo que está lá na porta, e seja como Jesus, que, entendendo o seu papel, ocupou o seu lugar e apontou de fato para quem tem a autonomia, a autoridade e a primazia
para fazer o que tinha que ser feito. Muito bem, Dongley. Agora 10h56. Se você também quiser enviar a tua pergunta, 11-9-30-03-03-16, esse é o nosso WhatsApp. E você sabe, para você que está ouvindo a gente pelo aplicativo, lá tem o ícone do WhatsApp, é só você clicar em cima e aí você já vai cair aqui direto na rede, pode disparar aí o teu recado. Bom, a segunda pergunta, Dongley, é a seguinte: como identifico se na minha empresa há um ambiente que favorece a competição saudável, que possa produzir aí desenvolvimento, né? Muito bom, muito bom. Eu lembro, quando eu penso em competição saudável, eu lembro de alguns episódios que nós vimos aí pela mídia, pelos meios de comunicação, aonde atletas de alta performance, gente que está competindo de verdade mesmo, não é aquela brincadeira de competição não, mas gente que está competindo de verdade, que na reta final, seja de uma corrida, seja de um jogo de futebol, seja do que for, quando percebe que o seu adversário cai no chão ou acontece um tipo de episódio que prejudica a competição a favor dele, ele vai lá e abre mão da vitória para que o outro que foi prejudicado possa voltar para o jogo e retornar à disputa de forma saudável. Por exemplo, recentemente, alguns anos atrás, havia uma maratona numa cidade e o cara que estava em primeiro lugar foi empurrado por uma pessoa que estava ali na beira da rua, porque alguém ali daquela nação, que aquela pessoa preferia, estava atrás e perdendo a competição, né? Aquele atleta perdeu a sua posição, né? E aquilo gerou uma comoção mundial. Depois tivemos outros episódios em outras maratonas em que aquela pessoa que vinha na frente, exaurida das suas forças, já não conseguindo quase andar, está chegando ali na reta final e o segundo colocado vem, abraça aquela pessoa, leva ela até a linha de chegada, permite que ela passe na frente e ela passe em segundo lugar, mostrando o quê? Qual a diferença entre o primeiro episódio e o segundo episódio? No primeiro episódio há uma intervenção, há uma competição desleal e o atleta que vem atrás nem aí para isso, simplesmente passa, vai lá e comemora sua vitória furada, sua vitória roubada. Em contrapartida, no segundo episódio, nós vemos um atleta que, ao ver o seu competidor caindo, ele vai lá, levanta o seu competidor, leva até a linha de chegada, permite que ele cruze em primeiro lugar, entendendo que aquela situação de fraqueza que aquele oponente passava naquele momento não lhe dava o direito moral, pelo menos, de largar o cara para trás, mas que chamava aquele competidor à responsabilidade de levantar aquela pessoa, colocar ela de pé e ajudá-la a cruzar a linha de chegada. Ou seja, nós vamos ver aqui um ato de parceria, de competição saudável. Então, como é que eu identifico na minha organização uma competição saudável? Quando eu consigo, por exemplo, compartilhar com o meu competidor algumas estratégias da competição. Quando, por exemplo, eu consigo sentar com o meu colega e discutir com ele como nós podemos juntos ter o melhor resultado, os dois, e com isso entregar o melhor resultado para a organização. Quando eu consigo, por exemplo, tendo alcançado a minha meta, sair da minha posição de já fiz o que eu tinha que fazer e sentar na cadeira do lado daquele meu colega competidor que ainda não alcançou a sua meta e dizer para ele: como eu posso te ajudar?
sair da posição de que, para eu poder atender o meu cliente, eu preciso prejudicar você para você não atender o seu cliente. Ou seja, a gente poderia ficar aqui uma manhã inteira dando exemplos práticos do dia a dia de como eu posso entender uma competição saudável, como eu posso construir na minha dinâmica de competidor cenários ou momentos, né, em que eu possa perceber que exagerei com o colega e posso voltar lá e pedir perdão ao colega. Apesar dele estar ali naquela dinâmica de competição empresarial, ele não é um oponente no sentido de que eu preciso destruí-lo, mas ao contrário, ele é alguém com quem eu posso construir pontes de relacionamento que farão com que eu e ele alcancemos o objetivo. E aí, durante essa jornada, pode ser que eu tenha uma performance melhor do que ele e chegue em primeiro lugar. Assim como lá na corrida e no atletismo ou nos esportes, nós vamos ver que alguém vai chegar em primeiro lugar. Vai ter um vencedor, mas não é porque eu quero chegar em primeiro lugar que eu preciso usar de táticas que lesam o meu colega. Eu não preciso de usar de expedientes que retiram do outro a capacidade e a possibilidade de competir melhor. Eu não preciso destruir aquela pessoa para que eu possa crescer nas costas dela. Nós podemos ter o que nos esportes nós chamamos de fair play, né? Podemos ter um jogo, podemos ter uma competição legítima, saudável, que trabalha com as melhores práticas de relacionamento entre pessoas. De modo que a gente pode, com toda certeza, praticar esse modelo em que o ambiente é permeado por uma competição saudável. Para isso você precisa querer, para isso você precisa mobilizar, para isso você precisa combinar, para isso você precisa valorizar e para isso você precisa estar disposto a cuidar de pessoas. Sem isso, é impossível construir um ambiente favorável a um tipo de relações interpessoais que permitem até competições saudáveis. Muito bem. E a próxima pergunta é assim: como faço para estimular os relacionamentos da empresa e gerar um ambiente agradável de crescimento? Muito bom. Vamos lá. De novo, vou usar o exemplo dos esportes, porque eu acho que esse lugar é um dos lugares que mais nos ensina sobre competição. Quando você chega para uma Olimpíada, nós que não estamos lá dentro das Olimpíadas, estamos aqui fora, nós vemos aquele ambiente de celebração, né? A festa, os fogos, as bandeiras, os atletas, gente chegando de tudo quanto é lugar do mundo, aquela confraternização que cria entre as pessoas uma atmosfera de unidade, uma atmosfera de benefícios, uma atmosfera agradável. E esse processo está lá permeando os Jogos Olímpicos. Porém, chega no momento em que eu vou para a arena, seja ela a arena ou seja ela a pista, o campo, o lugar onde as disputas acontecerão, o ambiente de cordialidade precisa ser mantido. O que muda na hora da competição? Muda o fato de que os dois querem vencer. E porque os dois querem vencer, ou nós escolhemos usar o ambiente de confiança e segurança, ou nós vamos usar o ambiente de insegurança e de destruição.
Então imaginemos que nós chegamos lá, as Olimpíadas estão andando, aquela festa linda, aquela comunhão, se encontram na Vila Olímpica, pessoas de nações diversas tomam café juntas, almoçam juntas, fazem outras atividades e tal, e aí vai para dentro do campo. Quando chega no campo, o jogo precisa ser fair, as regras precisam ser obedecidas, a dinâmica de companheirismo precisa ser mantida. Não é porque agora eu estou no campo que eu vou meter a trava da minha chuteira no joelho do outro e quebrar, né, ou tirar aquela pessoa definitivamente da competição, porque com menos um ele vai perder mais fácil. A estratégia e o que muda é que se eu entro no jogo com o coração mais preocupado com como eu destruo o outro do que com o coração preocupado em como eu supero o outro dentro das melhores práticas e regras, eu vou ter um ambiente agradável de crescimento, mesmo que na hora do jogo haja uma competição e uma tensão. A linha que divide isso da hipocrisia ou da honestidade é a sinceridade do coração. E aí, eu não tenho como fazer juízo sobre isso, mas eu tenho como te provocar para que você sonde o seu coração. Quando você estiver lá na sua empresa e estiver rolando uma competição e você for ajudar o seu colega, o seu competidor, você vai estar fazendo isso genuinamente ou você está indo lá no fundo para espionar a estratégia dele e roubar a estratégia dele? Então, essas questões, elas estão numa dimensão da vida que muitas vezes nós não vamos conseguir enxergar. Mas a possibilidade de alguém que tem essa característica, que o tempo todo está tentando tirar proveito do outro, subir nas costas do outro, prejudicar o outro, a tendência é que uma hora isso apareça. As pessoas vão percebendo no ambiente qual é a sua intenção de fato. De modo que a melhor maneira da gente observar, estimular e criar esse ambiente agradável de crescimento e de uma competição saudável é estabelecendo vínculos relacionais. É criando e desenvolvendo relações entre pessoas. É mostrando que A mais B, né, vai dar um resultado melhor do que A sozinho e B sozinho. É mostrando que o que alguém conhece precisa ser compartilhado com alguém que não conhece, para que todos tenham a mesma oportunidade e compitam de uma maneira equânime, de uma maneira equilibrada. Nós precisamos desse tipo de ambiente. Como é que eu observo isso? Observando as relações entre as pessoas. É seguro que um lugar onde as pessoas se sentem capazes e favoráveis aos relacionamentos, a gente tem uma empresa com uma performance ainda melhor. Muito bem. Eu lembro que um político fez um comentário assim: eu faço pacto até com o diabo para poder ganhar esse negócio aí. Tem muita dessa, né? Tem muita gente que tem exatamente esse pensamento. Doa quem doer lá. Exatamente, mas aqui, né, Welber, quando a gente está falando de empresários cristãos, executivos cristãos, líderes cristãos, que eu creio que talvez o grosso da nossa audiência, sim, a gente não pode ter esse tipo de perspectiva, né? Porque não tem alinhamento, não há alinhamento desse tipo, né? Eu olho para o time de Jesus e vejo Jesus cuidando de 12 caras que tinham características completamente diferentes. Tinha até 2 que pediram para sentar, um à direita e outro à esquerda, né? Tinha um outro que decidiu trair Jesus. Tinha outro que decidiu negar Jesus. E ainda assim, ele foi criando um ambiente tão favorável que essa organização, que começou com um líder e 12 discípulos, hoje é a organização mais antiga do mundo, em vigor até hoje.
e que mantém os mesmos valores e princípios da sua fundação. A Igreja de Cristo é a organização mais antiga, né, nesse contexto organizacional, e ela tem até hoje, né, os mesmos valores, as mesmas regras, obviamente aplicados com nuances distintas nas suas mais diversas matizes passíveis dentro daquilo que temos na revelação da palavra de Deus, mas com mesmos fundamentos, com os mesmos princípios e valores que existem há centenas de milhares de anos, né? Ou, perdão, há dezenas de milhares de anos ou há milhares de anos, trazendo agora para o tempo da igreja, né? Mas se nós voltamos no tempo, a gente vai ter, de fato, né, toda essa história do que importa de fato, como eu me posiciono, como eu me relaciono em time, como eu crio relacionamentos entre pessoas de forma saudável, como eu cuido um do outro, como eu gero competição, mas faço isso de forma bíblica, de forma baseada em fundamentos da palavra. Então, temos aí todos os recursos para fazer isso. Maravilha. E não confunda achando que alguém que está sendo prejudicado e você sabe que está sendo, dizendo, não, isso aí é uma bênção que Deus me deu. O cara quer espiritualizar. Tem esse que quer espiritualizar também o negócio, né, Douglas? Eita, essa aí foi uma bênção. Tem de tudo, rapaz. Essa daí. E o pior é que é mais comum do que a gente imagina, né? Tipo assim, fui promovido, graças a Deus que o outro foi mandado embora, né? Mais ou menos isso. Então, assim, é isso. Nós precisamos, de fato, vigiar o nosso coração, porque o velho homem que continua, né, na nossa vida aí, habitando em nós até a volta de Jesus, ele de vez em quando dá uma rasteira na gente. Verdade. Lembro de Paulo agora, a minha graça te basta, viu, neguinho? Isso aí. Precisa viver literalmente antenado na graça, porque senão o cara tá morto. Ô, Douglas, mais alguma coisa, meu irmão, você gostaria de acrescentar sobre o nosso assunto de hoje? Welber, aqui sempre que a gente traz um tema aqui, né, é aquilo, a gente podia ficar uma semana aqui falando sobre cada coisa dessa, porque é muita coisa, né? Sim. Mas eu quero, no fundo, eu quero provocar, né, nossos amigos que nos ouvem a trazerem suas demandas, mesmo que você reflita aí ao longo dos próximos dias, você que vai assistir ou ouvir o nosso conteúdo aí nos próximos dias, lembre de enviar suas perguntas depois, ou na próxima semana, quando você chegar, né? Mande as perguntas para o Welber, a gente quer de alguma forma abençoar a sua vida aí, compartilhando com vocês os princípios e valores da palavra aplicados ao mundo do trabalho, aplicado aos negócios. Então fique à vontade de nos enviar perguntas fora do ar, inclusive, se tiver alguma coisa, você pode mandar para o Welber vai me encaminhar e a gente vai compartilhar isso e vai trazer para vocês perspectivas da palavra de Deus a respeito de temas do mundo do trabalho. Maravilha. Semana que vem tem o próximo assunto já, não? Sim, semana que vem vamos falar sobre a capacidade de comunicar. A gente está aqui falando sobre relacionamentos, né? Sim. Então agora a gente vai engatar numa outra questão muito importante, que é isso. Como é que eu crio relacionamento se eu não tenho sido capaz de me comunicar? Então vamos dar sequência a essa lógica, falando agora sobre isso, capacidade para se comunicar. Maravilha. Ô Douglas, obrigado, querido, mais uma vez pela tua participação aí. Terça-feira que vem, permitindo Deus, às 10 horas da manhã estaremos de volta com o movimento Elo Empreendedorismo Conectado. E então, só não me resta desejar você uma boa semana, que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez em nome de toda a audiência e de toda a equipe da Rede aí pela sua parceria e por estar com a gente aí toda terça. Amém. Para você também, semana abençoada, para quem nos acompanha aí, vai continuar na rádio, na programação. Deus abençoe sua vida, que uma semana abençoada esteja preparada, né? Seja dispensada sobre a nossa vida nessa semana. Amém. E bom feriado, né? Sexta-feira é feriado, não é isso? Eu tô sabendo. Então... aliás, né? Do ponto de vista do cristianismo, o feriado mais importante da nossa história, né? Um feriado que confirmou que nós servimos a um Deus vivo.
Amém. Essa a nossa grande vitória, né? Não existe cristianismo sem Páscoa. Amém. É isso. Dongley, obrigado, queridão. Bom fim de semana, boa semana pra você. Deus abençoe. Amém. Até Valeu. mais. Elo, empreendedorismo na rede, com Dougley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.